essa aqui, tá? É muito mais difícil que a anterior, tá? Essa aqui é muito mais difícil que a anterior, tá? E galera, é o seguinte, cara, segundo dia decide tudo, tá? Segundo dia decide tudo. Pensa pelo seguinte, se você foi mal no primeiro dia, o segundo dia é o momento de você amassar. O segundo dia é o momento de você tentar recuperar a TRI, entendeu? Então se a prova é difícil, você vai valorizar a TRI, é esse o fundamento que você tem que pegar. O segundo dia é o segundo dia de você puxar o acerto, tá? Vamos lá, ó. Olha só. Mais uma, tá? Essa questão aqui, ela é uma questão um pouquinho assim, tipo assim, que pegou muita gente, assim, porque a galera acertou meio por eliminação. Eu não sei qual que é a TRI dessa questão. Pesquisa aí pra mim, qual é a TRI dessa questão aí, galera? Olhem a TRI lá em 2024 pra gente saber o nível dela, se é nível médio ou fácil, tá? Questão de biologia. O que ela vai dizer? Olha só. Ao longo do processo evolutivo, perceberam-se entre esses animais perdas e ganhos nos padrões citados, que envolvem o quê? Então vamos entender. Perdas e ganhos, tá? O que é a primeira coisa que eu tenho aqui para analisar nessa questão? Eu tenho aqui mamália. Mamália significa mamífero, tá? Mamífero, gênero mamífero, gênero mamália, tá? Ali, ó, mamíferos, tá? Mamíferos. Dentro desse fundamento, eu tô vendo uma divisão. Isso significa que o ornitorrinco, né, um bicho estranho, né, ele é considerado um mamífero, assim como os cangurus, assim como o elefante, assim como o ser humano. O ser humano também aqui faz parte dos mamíferos, tá? Aí nós temos a divisão dos mamíferos em os prototeria e as terias, tá? Teria, para você que não sabe, né, envolve basicamente onde vai ser construído, ou seja, onde o embrião, ali, o feto vai se desenvolver. Prototeria significa que ele ainda depende de um ovo, tá? E teria significa que ele se desenvolve no útero, por isso teria, tá? Uteria, tá? Se desenvolve agora no útero. A diferença é que o ornitorrinco, ele vai botar ovo, ele é um mamífero, mas ele bota ovo. Enquanto já os marsúpios, os elefantes, eles já têm útero para se desenvolver. Essa é a única coisa importante que a gente vai ter que saber aqui sobre os ornitorrincos, né? Não, ele bota ovo dentro do primeiro fundamento, né? Ele possui, olha só, glândulas mamárias, tá? Mamárias, mas ele não possui mamilo. Mamilo, sabia disso? O ornitorrinco possui glândulas mamárias, mas ele não possui mamilo. E dentro desse fundamento significa que o leite que ele faz tem que ser lambido da pele. Lamber a pele dele, tá? Lamber da pele. Se ele tem ovo, se ele bota ovo, significa que o bebezinho que tá lá dentro, né? O ornitorrincozinho que tá lá dentro, demanda então de nutrição do amnion, tá? Demanda a nutrição do amnion, do ovo amniótico, tá? Lá na origem parecida com um dos répteis, demanda ali de nutrição basicamente o amnion, se alimenta do amnion, né? Esse amnion ali basicamente é o que está no ovo, né? É isso que ele precisa para poder se alimentar. Ele não se alimenta diretamente da mãe, como no útero, né? Perceba que o desenvolvimento no útero, nós temos a presença de placenta, e a presença de placenta tem um cordão umbilical. O feto dentro da mãe, ele vai se alimentar a partir do que a mãe fornece para ele, pela placenta, pelo cordão umbilical. Tá? E ele consegue se desenvolver mais. Já dentro do ovo, ele depende basicamente ali, dentro do ovo, do amnion, né, do líquido amniótico, e se alimentar desse líquido ali dentro, tá? Ele vai ter ali também glândulas mamárias, mas não tem mamilo, né? Ele não tem mamilo. E basicamente não tem tetinhas, assim. Então não tem como você mamar ali nele, né? Basicamente só lambendo ali para pegar um pouco de leite ali, basicamente, tá? Então olha só. Teria significa útero. Metateria e euteria. Bom, metateria significa que o desenvolvimento no útero, ele é parcial, tá? Ele é parcial. E já a euteria é um desenvolvimento verdadeiro, um desenvolvimento completo no útero, tá? Completo no útero. Isso significa que o desenvolvimento do canguru, basicamente, se desenvolve parcialmente no útero e depois o canguru, ele nasce de forma prematura. E ele fica dentro de uma bolsa, tá? Dentro de uma bolsa. Ali dentro da bolsa, ele vai fazendo o processo de lactação, continua se alimentando e se desenvolvendo. Diferente dos elefantes, por exemplo, que o desenvolvimento é completo dentro do útero e quando nasce o bebê ali, basicamente ele já nasce completo, né? Ele fica muito mais tempo ali dentro. Então quando ele já nasce com suas estruturas já bem desenvolvidas, né? Muitas vezes. E isso acontece também dentro com os humanos. Inclusive a gente vai perdendo às vezes um pouco isso quando o bebezinho vai nascendo cada vez mais prematuro, né? Aí ele vai demorando mais tempo para poder se desenvolver. Aí depois, daí depende por exemplo, de lactação com a mãe ali para botar a se desenvolver. Precisa de cada vez mais proteção. Quanto mais imaturo ele nasce, mais proteção ele precisa. Dentro desse processo teria que ir por eliminação nessa questão, tá? Olha só, ao longo do processo evolutivo, eu estou explicando isso aqui só para você saber as classificações, tá?
Só para você saber as classificações. Porque vai que cai algo parecido no Enem, né? Zoologia é tão grande, tá? Zoologia é tão grande que dentro desse fundamento aqui, não vale a pena você querer estudar zoologia para a prova do Enem. Porque é tanto detalhe que você não tem como saber o que vai cair. Não tem como saber o que vai cair. Você vai ter que ler as alternativas e ir mais ou menos nos extratores e eliminando. Não vale a pena estudar zoologia para a prova do Enem, tá? Não vale a pena. Beleza? Olha só. Ao longo do processo evolutivo, perceberam-se que entre os animais, perdas e ganhos padrões citados envolve o quê? Quais são as perdas e ganhos? Aumento do número de descendentes por ninhadas. Aqui você teria que ir por dedução. Por quê? Porque quando você vai parando para perceber, ao longo do processo dos mamíferos, eles vão reduzindo a sua ninhada, nascem menos. Lembra que, por exemplo, ninhada, você vai pensar lá, aqueles que botam vários ovos, como os peixes, botam, sei lá, centenas, tá? Centenas de ovos, nascem muitos, né? Agora, você não vai ver uma mulher com centenas de filhos. Antigamente, talvez tinha 10, hoje em dia tem 2 e vai diminuindo. Os mamíferos vão diminuindo a quantidade de filhos. Depende do processo de gestação. O útero é reduzido. O desenvolvimento dentro do útero reduz. O desenvolvimento através de ovos, e principalmente na água, permite que eu jogue centenas de ovos ali, né? Às vezes até milhões de ovos, né? Tartaruga mesmo, nas centenas. Poucas sobrevivem, né? Poucas chegam na água e conseguem sobreviver, né? Então não aumenta o número de descendentes por ninhada, né? Diminui o número de descendentes por ninhada. Letra B. Mudança no tipo de fecundação de externa para interna? Errado, tá? Dentro desse processo, entre ganhos e perdas, a gente não pode dizer que a fecundação mudou de externa para interna, porque a fecundação já é interna dos mamíferos, né? Perceba que a gente não está falando do período de gestação. Teve gente que pode ter lido pensando, gestação, o ornitorrinco bota ovo. A gente está falando de fecundação. Fecundação interna, pessoal, o óvulo lá dentro, né? Espermatozoide com o óvulo. A fecundação, ela é interna, não é fecundação externa, tá? Fecundação interna. Letra C. Tanto o ornitorrinco quanto a capacidade de reprodução, que se torna unicamente sexuada, não é uma característica que aparece ali, ó, ao longo do processo. Percebe-se que esses animais, unicamente sexuada, essa é a diferença? Não. Quando chega no mamífero, eles já são todos sexuados. Todas são sexuadas. Reprodução assexuada, a gente vai ter que voltar lá para trás, tá? Vamos ter que voltar lá para trás em seres que vivem na Terra, teremos que voltar lá para trás daqui a pouco em bactérias, entendeu? Quando chega no mamífero, a gente já está nessa divisão. Perceba que todo filo, ele já começa no mamífero. Ele já começa no mamífero. Então não tem diferença de sexual, não tem diferença na reprodução ali, tá? Desenvolvimento embrionário, que passa do meio aquático para terrestre, piorou. Meio aquático terrestre é réptil, tá? Os répteis ali, os anfíbios, que saem do meio aquático para o terrestre. Aqui nós estamos falando de mamífero, estamos lá na frente na evolução, tá? Nem gestação no útero e nem gestação de ovo precisa de água, né? Então não é o desenvolvimento embrionário que passa no meio aquático. Só pra gente a letra E. Diminuição da vesícula vitelínica associada ao desenvolvimento de lactação? Por quê? Porque a vesícula vitelínica, ela está presente no quê? No ovo, tá? Então, os répteis, eles têm uma vesícula vitelínica cada vez maior ali, né? Para ajudar nesse processo de nutrição, onde tem o âmnio, que vai alimentando ali dentro daquele ovo. Isso vai diminuindo porque agora não tem mais ovo e a gente começa a ter basicamente o útero. O feto ele vai conseguindo se desenvolver e logo depois do útero também tem a lactação, então ele continua ainda se desenvolvendo, continua ainda se nutrindo. O bebê, por exemplo, fica 6 meses se alimentando apenas do leite materno, né? Igual o canguru que fica na bolsa da mãe, reduzindo totalmente a dependência do ovo. Quando a tartaruga vai lá e bota o ovo dela, né, na areia, ela não fica lá esperando a tartaruga nascer para poder dar leite para a tartaruga, para poder alimentar ela. Ela deixa o ovo e quando nasce, a tartaruga já sai inteira. Ela já sai basicamente andando, sai nadando e já sai vivendo, filho, cada um por si. Quando sai do ovo, já sai pronto, entendeu? Já sai pronto e formado. Não tem mamãe, não tem papai para dar lactação, para dar alimento e tudo mais desenvolver. Mas o desenvolvimento no útero não, envolve a lactação, envolve ainda um processo de desenvolvimento que continua externamente. Então, quando a gente sai dessa dependência do ovo, a gente continua ainda o processo de desenvolvimento externo, né? Que continua ainda nos primeiros 2 anos, nos primeiros 3 anos. Os primeiros 3 anos de desenvolvimento infantil é essencial para o desenvolvimento e sucesso daquela criança ali, né? Por isso que é recomendado até mesmo a amamentação até 2 anos de idade, pelo menos, né? 2, 3 anos, manter ali, às vezes, a amamentação. Beleza? Pegaram? Por isso que sobra a letra. Gostaram dela, porque é uma questão que você meio que iria deduzir nas respostas ali. O texto não indica muito isso, né? Desenvolvimento de lactação, mas você fica pensando assim, pô, mas então não tem lactação ali no ornitorrinco, mas ele tem glândula mamária, não tem mamífero, ainda tem um pouco de lactação. Então é uma questão um pouco meio difícil assim da interpretação, beleza?
Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.